Olá, viajantes! Sejam bem-vindos. Eu sou a Clara Paula, hoje com o relato O meu melhor amigo e compadre fez bruxaria para minha esposa. Vamos ao relato. Quando Emília nasceu, eu sempre quis que meu grande amigo de toda a minha vida, Sandro, fosse o padrinho. Desde que frequentamos a escola primária, nos tornamos bons amigos e juramos manter essa amizade acima de tudo. Graças a ele, consegui me recuperar depois que meus pais faleceram, pois ele sempre esteve ao meu lado naqueles momentos tão difíceis. Quando isso aconteceu, meus avós cuidaram de mim e me encheram de muito amor. Com o tempo, eu cresci e comecei um negócio de matérias-primas, juntamente com Sandro, que aceitou imediatamente trabalhar comigo. A partir daí, éramos como irmãos e também bons parceiros, porque graças à sua ajuda na administração, o negócio prosperou antes do tempo. Sandro acabou sendo uma parte importante da minha vida, porque graças a ele, eu soube suportar o luto dos meus pais. Ele foi o irmão que eu nunca tive, porque sou filho único. Com o passar do tempo, eu conheci Estela, uma linda mulher que veio trabalhar no meu negócio. Desde o primeiro momento em que a vi, eu sabia, ela seria a mulher da minha vida. E eu senti imediatamente que ela não era indiferente a mim. Nesse momento, Sandro não estava, porque havíamos inaugurado uma loja mais distante da cidade, onde estávamos localizados. Para ser sincero, fica no estado vizinho, a cerca de 5 horas de distância. Então meu amigo decidiu ficar aí para cuidar da loja, e eu fiquei na cidade, onde começamos. Quase não sentia sua falta, porque passava todo o tempo com a Estela. Sem pensar, um dia roubei um beijo dela. Naquele momento, ela retribuiu o meu carinho. Então, eu dei a notícia para Sandro, que ficou muito feliz. Mas ainda não era possível retornar. Quando passaram-se os meses, eu não podia mais estar longe daquela mulher. E embora eu soubesse que estava indo rápido demais, eu lhe propus casamento. Sandro voltou imediatamente, porque o casamento seria simplesmente no registro civil, apenas com alguns convidados, e a maioria era conhecidos e amigos próximos. Quando Sandro conheceu minha esposa, os dois se deram muito bem. Eles se conectaram bem, e isso me deixou muito feliz. Parecia que eu estava vivendo o melhor momento da minha vida, porque eu tinha a mulher que eu tanto amava ao meu lado e o meu irmão de alma, meu melhor amigo. E embora meus avós já não estivessem, lembrava deles com muito carinho. Logo, minha felicidade estava completa. Quando Estela me contou a notícia da chegada de nossa filha, isso para mim foi a glória, porque eu me senti o homem mais feliz do mundo. Sandro estava atento o tempo todo e até agradava Estela quando ela tinha desejos. Dizia que ela era sua cunhada e era seu dever cuidar dela pelo bebê. Acreditem em mim, eu me sentia profundamente lisonjeado por ter uma pessoa como ele ao meu lado, que me apoiava e se preocupava também por minha esposa. Ela, por sua vez, se notava encantada com a companhia do meu amigo. Ela também dizia que era seu cunhado. Quando minha filha nasceu, imediatamente nós a batizamos com uma grande festa. Sandro foi o padrinho, porque antes de casar, jurei que se um dia tivesse um filho, ele devia me conceder a honra de ser o meu compadre. E assim foi. Minha filha Emília, à medida que crescia, gostava muito mais de Sandro. Eu sentia com isso que nós 4 éramos uma família. Até aquele momento, eu não conhecia nenhuma mulher que tivesse um relacionamento com meu amigo. Cheguei até a duvidar da sua masculinidade, pensando que talvez ele atirasse para o outro lado. Os anos passaram. Emília entrou na escola e Sandro sempre se oferecia para levar e buscar. Ele não quis ficar para cuidar da loja no outro estado, porque conseguiu organizar tudo para gerenciá-la de casa e, apesar disso, gerou bons ganhos, pois devo admitir que meu amigo era um gênio. Às vezes, quando eu chegava em casa,
eu o encontrava conversando com a minha esposa, sentado à minha mesa. No começo, eu via isso como normal, mas agora, com o passar do tempo, era todos os dias. Um dia eu perguntei a ele se estava tudo bem em sua casa, porque embora fosse como meu irmão, já me parecia estranho. Eu sempre o encontrava com Stella. Naquele momento, não pensei nada de ruim. Eu só estava preocupado que meu amigo estava passando por algo ruim, sem que eu pudesse ajudá-lo. Emílio o amava muito e perguntava por ele o tempo todo. Parecia que Sandro lhe dava o carinho de pai que talvez um dia daria para seus próprios filhos. Embora eu pensasse que, com o ritmo que as coisas iam, o trem ia acabar passando, pois Sandro já tinha 35 anos. As coisas estavam indo muito bem. Cada vez mais as empresas deixavam muito mais lucros que nos permitiam sair de férias. Mas Sandro nos acompanhava o tempo todo, pois era um homem que vivia sempre sozinho. Eu apenas tentei várias vezes apresentá-lo a alguma conhecida, mas nada funcionou, porque parecia que nenhuma mulher era o tipo que ele buscava. Com isso, parei de insistir. Então respeitei sua privacidade. Já não lhe perguntei nada e nem insinuei com alguma garota. E ele tinha o direito de decidir quando teria uma companheira. Com o passar do tempo, as coisas foram mudando. Não esqueçam de deixar o meu like, pois isso ajuda muito o YouTube a entregar para outras pessoas. Obrigada. Notei que meu amigo já quase não vinha mais em casa como fazia antes. Quem sabe estava conhecendo uma mulher. Por outro lado, Stella se comportava diferente. Pelas noites, já não me procurava para namorarmos. E quando lhe pedia, dizia que sua cabeça estava doendo, ou estava naqueles dias. Às vezes eu pensava que todo casamento passava por isso. Pensei isso em várias ocasiões, mas conforme o tempo passava, as coisas foram piorando. As coisas pioraram tanto e até que chegou o momento em que começaram as discussões entre nós. Não sabia porque minha esposa estava sempre de mau humor. E quando eu perguntava o que estava acontecendo, ela me respondia com grosseria. Talvez tomar conta da casa era estressante demais. Então decidi chegar mais cedo em casa para ajudá-la com o jantar, ou às vezes levando a comida do restaurante, dizendo a ela para descansar um pouco à tarde. Algum tempo depois, quando minha esposa viu que eu estava chegando mais tarde do trabalho, começou a sair à noite. Ela dizia que algumas amigas de infância a convidaram para jantar ou tomar um café para conversar sobre coisas de mulheres. O estranho é que ela nunca as levou em casa. E quando eu disse a ela que apresentasse suas amigas, deu desculpas, dizendo que elas trabalhavam o dia todo e apenas às tardes e à noite descansavam. Mas elas preferiam se divertir na rua. Depois de todas essas desculpas, eu não quis mais insistir. Quando ela saía de casa, eu ficava com nossa filha. Isso não me incomodava. Pelo contrário, foi uma boa ideia dar-lhe tempo e espaço para poder se distrair e aliviar o estresse. Ela chegava em casa numa boa hora, às 9 da noite, mas com o passar do tempo, Stella demorava muito com essas amigas. Uma noite, ela até me teve com a alma por um fio, não sabia onde estava, e chegou por volta das 2 da manhã. Desculpe, as meninas estavam muito empolgadas na conversa e bebemos um pouco de álcool. Era a desculpa do momento. Stella começou a demorar muito mais em suas saídas e de manhã nem sequer levantava para cuidar da filha e nem tampouco levar para a escola. No começo, eu levava porque me dava muita pena em acordá-la, mas depois virou seu hábito e quase sempre ela não queria atender a nossa filha. Eu ficava chateado com ela, mas ela se comportava como vítima, reclamando por não lhe dar espaço, pois vivia presa com o trabalho de casa. E todos os dias surgiam situações desse tipo. O tempo todo, nós dois começávamos a brigar por qualquer coisa. Parecia que, com o passar do tempo, estávamos nos tornando inimigos. Decidi tolerar a situação por minha filha. Dadas as circunstâncias, ela não era culpada pelas diferenças com a sua mãe, porque ela a adorava muito. E eu realmente não queria me separar dela,
pois eu sabia como se sentia não ter os pais e não queria que ela sentisse de alguma forma minha ausência em seu crescimento. Eu comentei ao meu amigo de alma os meus problemas conjugais, mas ele não parecia se importar, porque ele não me deu conselhos, muito menos me deu uma opinião a respeito. Senti então que estava também quase perdendo o meu melhor amigo e irmão, junto com a mulher que tanto amava. Não tive escolha a não ser continuar. Depois de tudo, minha esposa se ausentava muito de casa e quase não nos víamos. Quando eu chegava em casa do trabalho, ela saía muito apressada, até que um dos meus funcionários me disse: "Você não acha que as saídas constantes de sua esposa são suspeitas? Essas saídas demonstram que há outra pessoa em sua vida." Ele disse olhando nos meus olhos. Eu não podia aceitar que minha esposa poderia estar me traindo com alguém. Mas analisando sua atitude, o meu funcionário tinha razão. Ele estava absolutamente certo. Ela estava escondendo algo. E é por isso que nosso casamento estava próximo do fim. Quando cheguei em casa, a primeira coisa que fiz foi observá-la mais de perto. No começo ela não percebeu, mas algum tempo depois ela perguntou se estava acontecendo alguma coisa. "Não acontece nada, você tem algo para me dizer?" perguntei. Ela apenas balançou a cabeça dizendo não. Então, usou como pretexto a tarefa da criança e foi para o quarto. Então analisei o comportamento dela e o que o meu funcionário disse era totalmente verdade. Naquela tarde eu estava pronto para segui-la onde quer que ela fosse. Já havia contratado uma babá que estava esperando fora da minha casa. De qualquer maneira, eu lhe pagaria caso não precisasse. Mas para meu azar dessa vez, Estela não saiu, como era de seu costume. Ficou para ajudar nossa filha em sua tarefa. E depois foi para a cozinha e preparou o jantar, como costumava fazer antes de nossas brigas. No começo, pensei que tudo poderia ser assim, como no início do casamento. Nos dias seguintes, nada aconteceu de anormal. No entanto, quando chegou a quinta-feira, tinha uma reunião de trabalho e eu não chegaria. Estela sabia disso, porque ela me ouviu falar com um dos meus funcionários da loja. Naquele momento, ela perguntou se eu iria demorar. E, infelizmente, para minha desgraça, não consegui negar. Naquele dia, eu me lembro bem, pois eu tinha que estar pendente no registro de um dos inventários. Eu me lembro bem que aquele registro foi cancelado, e então voltei para casa antes da hora. No caminho, eu estava pensando muitas coisas, e uma delas era que sim, minha esposa estava realmente me traindo com outro homem. Quando eu estava chegando em casa, parei. Quando olhei ao longe, vi como Estela entrou em um táxi olhando para todos os lados. Naquele momento eu a segui até onde ela parou, no banco de um parque. Eu estava um pouco longe, ela dificilmente conseguiria notar a minha presença. E depois de 20 minutos, não consegui acreditar. Meu amigo Sandro apareceu, se aproximou dela e lhe deu um beijo na boca. E os dois entraram no carro. Acreditem, naquele momento eu senti como se um balde de água gelada caísse sobre minha cabeça. Eu não conseguia nem me mover. Eu não tinha certeza do que havia visto há minutos. Depois nasceu uma coragem de dentro de mim. E então eu os alcancei quando o carro de Sandro parou bem na frente de um motel. E os dois entraram, muito carinhosos um com o outro. De repente, senti uma forte dor na altura do peito, porque estava doendo o meu coração, pois meu mundo inteiro começou a ruir. Porque eu não sabia de quem a traição doeu mais, se era do meu amigo ou de Estela, minha esposa. Eu quis entrar no motel com toda a intenção de surpreendê-los e quebrar a cara dele. Mas muito no fundo do meu coração, eu senti que não valia a pena mostrar minha dor para aqueles dois desgraçados. E regressei para minha casa. Quando cheguei em casa, eram quase 11 horas da manhã. Eu sentei no sofá imaginando minha esposa nos braços do meu amigo. E em partes me arrependi por não ter entrado naquele quarto e quebrado a cara dele. Naquele dia, eu chorei como uma criança, porque a dor no meu coração era muito grande e me queimava por dentro. E então o telefone da casa tocou várias vezes. Quando atendi, era a diretora da escola da minha filha.
Estela tinha esquecido de ir buscá-la, porque ela estava muito ocupada com o meu compadre. Era óbvio que ela não iria. Então saí no meu carro e fui buscar minha filha. Quando voltei, minha esposa ainda não havia chegado, mas eu estava pronto para confrontá-la. Naquele momento, recebi uma mensagem dela. Oi, você já saiu do trabalho? Posso pedir, por favor, pegar a Emília? É que estou aqui com uma amiga que está com um sério problema. Infeliz, eu disse em voz alta, e minha filha ouviu. Mas ela não era a culpada pelas más decisões da mãe dela, e não tinha que estar ouvindo isso. Quando Estela chegou, eu a olhei, cheio de ódio. Onde você estava? Perguntei a ela, furioso. Quando ela tentou me dar a resposta, mostrei-lhe uma foto que eu tirei quando ela estava com o meu amigo compadre. Ela ficou pálida da impressão e começou a chorar, me implorando pelo direito de dar uma explicação. No entanto, tudo estava muito claro e eu mandei ela embora de casa. Mas minha filha não queria que sua mãe fosse embora e quando vi, minha filha estava chorando. Eu a deixei ficar, mas fui me trancar no quarto de visitas porque eu não queria ver a cara dela pelo resto dos meus dias. Dentro de mim surgiu uma terrível decepção, mas eu não sabia o que doía mais, se era a traição dela ou a do meu amigo. Naquela ocasião, eu fiquei pensando e chorando durante toda a noite. Foi quando ouvi alguém batendo na porta. Era a voz da minha esposa, que me pedia, ou melhor, me implorava para falar comigo. Mas eu não queria vê-la. Fechei a porta várias vezes na cara dela, mas mesmo assim, ela continuou insistindo. Os dias passaram e Sandro nunca deu as caras, renunciou o trabalho e terminou nossa sociedade no negócio. Eu não sabia nada dele nos dias posteriores. Mais tarde, alguns funcionários me disseram que ele tinha ido para uma de nossas lojas, mas que ninguém o tinha visto por lá. Com tudo isso, eu não sabia o que iria acontecer com a minha vida e, acima de tudo, com meu casamento. Mas uma coisa eu tinha certeza, era que nunca iria perdoar os dois. Eles me machucaram muito e eu tinha medo de nunca superar isso. Com o passar dos dias, minha esposa ficou na casa, mas eu não poderia continuar sob o mesmo teto que ela. Então, eu peguei algumas coisas e fui para um hotel. E depois de 2 semanas, consegui alugar um apartamento muito perto de onde morava Sandro. Uma vez eu saí para caminhar casualmente, cheguei até a casa dele, que permanecia fechada. Naquele momento, lembrei que na minha mochila tinha um molho de chaves que poderia abrir a porta, pois o próprio Sandro havia me dado. A curiosidade invadiu meus sentidos e, sem pensar, abri a porta para poder entrar. Lá dentro, tudo estava bagunçado. Parecia que o lugar estava completamente abandonado, mas com um cheiro meio estranho. Eu tentei aguentar, mas não consegui. Aquele aroma estava por toda a casa, e mesmo tendo aberto as janelas, não se dissipou. De repente, ouvi um barulho vindo do quarto onde dormia o compadre. Não queria entrar, mas alguma coisa dentro de mim me disse para fazer isso. Naquele momento, eu me afastei para trás. E eu senti como se estivesse sentado em algo duro. Quando afastei as roupas, havia um tipo de caixa de madeira como pequenos baús que vendem nas feiras de artesãos. Olhei para ele e quando abri, havia um pano vermelho cobrindo algo que cheirava com o mesmo aroma da casa. Acho que isso é a causa do cheiro que empesta a casa inteira, eu disse para mim mesmo. Enquanto levantava o tecido do interior, quando eu fiz, eu não podia acreditar no que meus olhos viam. Ali naquela caixa de madeira estava a foto da minha esposa fixada na madeira, com fios vermelhos e alfinetes. Você será minha até o final dos meus dias. Bruxaria? Não pode ser, eu disse a mim mesmo. É demais. Intrigado, então peguei aquela caixa e saí. Fugi da casa de Sandro e fui direto ao mercado onde vendem ervas e outras coisas medicinais. Porque eu tinha certeza que lá eles poderiam me dizer o significado de tudo isso que eu encontrei. Este é um trabalho muito forte de amarração feito para essa mulher, disse uma das senhoras que tinha um negócio de ervas e chás medicinais. Às vezes minha avó ia nesse lugar. Naquele momento saí sem dizer uma palavra. Eu não podia acreditar que Sandro tivesse chegado a esse extremo para conseguir o amor de uma pessoa. Era imperdoável.
eu não sabia o que me doía mais, se a traição entre os dois ou descobrir que ele havia jogado sujo da pior maneira, fazendo bruxaria para minha esposa. Quando cheguei ao meu pequeno apartamento para dormir, fiquei pensando muito. Talvez minha esposa não tenha culpa daquela infidelidade, mas isso eu tinha que comprovar. Então, no dia seguinte, voltei com a mesma senhora, que ao me ver chegar, sussurrou baixinho: "Eu estava esperando você." Fiz muitas perguntas e ela respondeu com muita cortesia: "Eu já sei tudo o que você deseja saber, mas deixe-me dizer que sua esposa não traiu porque ela quis. Foi tudo produto do trabalho realizado. Ela às vezes se sentia confusa, porque em seu coração você sempre esteve presente. Se você a perdoar, você terá que esquecer e deixar tudo isso para trás. No momento, ela está recuperando seus sentimentos como mãe em relação à filha e como sua esposa para você, porque na verdade ela ainda te ama. É só uma questão de dar um pouco de tempo para que o trabalho que fizeram perca seu efeito e possa ser destruído." Ao ouvir as palavras da senhora, segui seu conselho e comecei a ir para casa sob o pretexto de ver minha filha. Stella estava sempre presente e quando ela olhava para mim, eu observava claramente, como se ela estivesse tentando me dizer alguma coisa, mas ficava calada. Deixei o tempo passar e nesse período nos aproximamos muito, mas eu não conseguia parar de imaginar ela nos braços do compadre. A senhora me ajudou a superar aquela fase, aceitando que a culpa não foi da minha esposa. No entanto, houve momentos em que nos meus sonhos ele aparecia zombando de mim por ter me traído. Nas outras vezes, ele aparecia desesperado e sentia que ele, de alguma forma, estava sofrendo. Com o passar dos meses e dias, recebi uma mensagem de texto de um número que eu não conhecia. Ao abrir, era do Sandro, que me pediu perdão por tudo. É urgente, porque só então estarei em paz. Algo me disse dentro de mim que fosse vê-lo, e quando cheguei onde ele estava, olhei para ele deitado em uma cama com uma doença terminal, resultado do pacto que ele fez com o demônio para ter minha esposa. "Perdoe-me, eu não sabia o que estava fazendo", ele disse com lágrima nos olhos. "E bem, sua situação me comoveu. Lembrei-me de toda a nossa vida como irmãos, e eu não tinha aquela sensação de ódio e ressentimento em relação a ele. Eu não pude, porque ainda assim eu o amava como a um irmão, e então lhe dei meu perdão e, infelizmente, algum tempo depois descobri que ele faleceu. No entanto, eu estou em paz porque eu pude dizer isso a ele, embora ele estivesse errado com a minha esposa. Eu tinha certeza de que ela sentia o mesmo carinho que eu tinha por ele, além de sermos amigos e compadres." Obrigada por ouvir um relato. Não esqueçam de deixar o seu like para que o YouTube possa entregar para mais pessoas e ajudar o canal. Obrigada e até o próximo relato.